Olá todo mundo! Hoje eu quero compartilhar com vocês esse projeto aqui atrás. Para fazer uma luz neon como essa, você não precisa de muita coisa. Apenas alguns componentes que são facilmente encontrados online e uma impressora 3D. Vamos começar do início. Tudo começou quando eu estava olhando na internet em alguns sites de venda e encontrei alguns componentes realmente interessantes. Já fazia algum tempo que eu estava querendo testar essa luz automotiva com fibra ótica e LED, então eu decidi comprar um pedaço de fibra ótica e o LED para ver como é que isso aí funciona. Basicamente, você só precisa prender a fibra ótica dentro do LED e conectar a energia. Como é uma luz automotiva, isso é feito para usar a própria bateria do carro, que é uma bateria 12 volts e com polaridade, né? É corrente contínua. Você tem que ligar o polo positivo, no caso aqui o vermelho, e o polo negativo em 12 volts. Vamos ver como é que funciona essa luz. Deixa eu só ligar a energia aqui. Interessante. Até que tem uma luz bem boa. E aqui eu tô com a luz do quarto acesa. Deixa eu apagar a luz. Tem uma boa iluminação isso aí. Isso até que me dá algumas ideias. Não para colocar no carro, mas acho que eu poderia colocar num outro projeto. Bem, acho que só tem uma opção de usar isso aqui. Brains! Sim. E se a gente fizesse um neon para colocar na parede? Primeiro eu preciso achar um cérebro. Eu peguei uma foto na internet, pode ser qualquer imagem. E eu abri o Affinity Designer aqui porque eu quero fazer um traço marcando a forma desse cérebro. O importante aqui, primeiro, é não ter nenhum canto muito acentuado, porque você não pode dobrar muito esse LED. Outra coisa, eu quero tentar conseguir fazer um desenho único. O que é um desenho único, na verdade? É um desenho com uma linha única do começo ao fim. Assim eu não preciso cortar a minha fibra ótica e eu vou usar ela o máximo possível. No caso, eu comprei uma de 5 metros, então eu vou primeiro fazer esse traço desse desenho e depois eu vou escalar isso, vou dimensionar isso de modo que esse comprimento total do meu desenho tenha 5 metros. Acho que isso aí funciona. Sim, parece um cérebro. Dá para usar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar isso em curvas como um SVG e depois eu vou importar isso no programa de CAD que eu gosto de usar, que é o Plasticity. Mas primeiro, para importar isso no programa de CAD, eu preciso transformar num formato de CAD, porque o Plasticity não trabalha com SVG. Então, esse site ali que você viu, ele transforma em STEP. STEP é um formato de CAD. Aqui eu já estou no Plasticity, eu importei o cérebro. Por algum motivo ele veio achatado, não tenho ideia do porquê, mas isso é fácil de corrigir com o Scale. Então eu vou ajustar a escala do modelo. Sim, mais ou menos isso. E agora o que eu preciso fazer aqui, isso veio como um monte de curvas separadas, o que é triste. Seria muito mais fácil se viesse uma curva única. Mas o que eu tenho que fazer é juntar todas essas curvas numa curva única, porque eu quero saber o tamanho dessa curva. Então eu vou apertar o J, o J, para juntar. Mas não está indo. Por algum motivo eu acho que quando as curvas se juntam ali no crossing, ali na intersecção, ele não deixa. Então primeiro eu vou juntar todos esses pedacinhos que eu consigo apertando o J. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui, mas para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo vários pedaços separados. Agora eu tenho que trabalhar nessas intersecções, porque eu acho que quando uma linha cruza com a outra, ele não deixa eu juntar as linhas. Na verdade ele deveria, não tenho ideia do porquê que ele não deixa. Bem, eu vou levantar um pouquinho uma curva, que nem você está vendo aqui, só para uma não passar exatamente em cima da outra. Agora deve juntar as curvas como eu preciso. J, sim, juntou. E agora eu tenho que fazer isso em todas as intersecções. Vamos lá.
Isso feito, o que eu vou fazer agora é ver o tamanho dessa curva. O tamanho dá para ver ali no canto de baixo da direita, ele mostra o tamanho da curva para mim. E eu quero que essa curva tenha quase 5 metros. Por quê? Porque eu comprei 5 metros de fibra ótica e eu quero usar o máximo possível. Então, com o Scale, eu consigo deixar essa curva do tamanho que eu quero. Ali tá quase 4,8, acho que dá para aumentar um pouquinho ainda. Sim, isso vai dar. Agora eu vou dar um pipe ali, o pipe ele vai fazer um tubo por essa linha inteira, mas para eu dar uma olhada como isso aí vai ficar. Sim, esse aí vai ser a forma final que eu quero que a minha fibra ótica fique. O problema é manter a fibra ótica nessa forma, então para isso eu resolvi criar um negócio novo aqui. Resolvi criar uma estrutura de colmeia usando hexágonos. Então, no próprio Plastist eu vou criar um hexágono, eu vou dar uma espessura nele. Então, primeiro eu crio o hexágono. Eu vou no Outline. Eu crio uma linha interna, ou externa, nesse caso. 5 milímetros tá bom. E aí eu seleciono essa face que eu acabei de criar e puxo ela para cima. Também 5 milímetros está de bom tamanho aí. E aí eu tenho o meu hexágono, que é a minha colmeia. A minha ideia é o quê? Eu quero duplicar esse hexágono várias vezes e montar o cérebro em cima desse hexágono. Assim eu tenho uma estrutura para prender o meu cérebro, não o meu cérebro, o cérebro que a gente está construindo na parede. A ideia é que esses hexágonos encaixem um no outro. Para isso, eu vou fazer na lateral, em cada lateral desse hexágono, um conector, como se fosse um conector macho e fêmea. Então, 3 conectores eu vou fazer entrando no hexágono e 3 conectores eu vou fazer saindo do hexágono, de modo que isso encaixe como se fosse um Lego depois. Agora que eu já tenho todas as marcações da onde eu quero os meus conectores, eu vou empurrar eles para dentro ou para fora em caso de cada conector. Então, 3,5 mm, eu vou copiar esse valor porque eu quero que tudo tenha o mesmo valor. E empurro para dentro 3,5 mm, vou selecionar mais outro, dou um Ctrl V ali, um paste, e de novo outro Ctrl V, um paste, um colar no caso ali, né? Então eu tenho 3 para dentro, 3 para fora. Como eu quero que isso encaixe e se mantenha encaixado, se eu deixar assim ele vai deslizar para fora. Então eu tenho que fazer um ângulo ali, de modo que isso encaixe como se fosse uma gaveta e não saia quando eu puxe um do outro. Dessa maneira eu vou manter a estrutura no lugar. Pelo menos é a ideia que eu tenho aqui. Então eu estou rodando 20 graus cada face. E eu tenho que fazer isso em todas as faces. Bem, vamos copiar e colar esse hexágono para ver se essa minha ideia funciona. Seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, põe para o lado. E a ideia é que eu tenha vários e eles encaixem perfeitamente um no outro. A princípio parece perfeito, não é? Bem, nesse caso perfeito não é bom. Por que perfeito não é bom? Porque eu vou imprimir isso aí. E quando você imprime qualquer coisa, depende da tecnologia de impressão que você está usando, as coisas não são perfeitamente exatas. Então se você tentar fazer um encaixe perfeitamente exato, as coisas não vão encaixar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou empurrar um pouquinho algumas das faces para dentro. Então essa eu vou empurrar para cá, essa também vou empurrar para cá e a frente também eu vou empurrar. E vou fazer isso com todas as faces que estão saindo. Depois que eu fizer isso, agora eu posso testar e eu quero ver se tem alguma folga. Essa folga, na verdade, eu preciso dela para as coisas poderem encaixar. Não sei se vai ser suficiente, isso aí você só consegue testando e depende de cada impressora o tamanho da folga que você vai ter que ter ali. Então vamos dar uma olhada se todas as faces eu tenho uma folga de trabalho. Deixa eu mover essa aqui porque ficou um pouco fora. Sim, eu tenho. Eu acho até que é suficiente, porque parece que tem quase meio milímetro. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu fazer uma estrutura com todos esses hexágonos que vai suportar o cérebro. Vamos ver quantos eu vou precisar.
Agora eu seleciono os dois e copio esses dois. Só mover para o lado agora os 4, copio os 4. E agora tá mais fácil, porque eu tenho mais, é só ir copiando e colando. Tem alguns que eu não preciso, na ponta. Também eu posso mover um pouquinho para adequar mais ao desenho. No caso aqui eu estou fazendo um cérebro, porque o cérebro é um desenho bom que não tem cantos retos. E eu gosto. Bem, sim, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Agora a ideia é o quê? Como é que eu vou manter o meu desenho nos hexágonos? Então eu tive a ideia de construir um caminho. Já que eu vou ter que imprimir isso aí, eu já posso imprimir isso aí com um túnel em cima de cada um deles, por onde eu passo a fibra ótica por dentro. Então a ideia aqui é eu criar um túnel que vai ser impresso junto com o hexágono. Eu vou ter um trabalho a mais com isso, porque cada hexágono vai ser individual. Então eu tenho que imprimir eles na ordem e montar na ordem. Mas, se funcionar, depois é só eu passar a fibra ótica no caminho e vai estar pronto. Então eu criei 2 círculos, igual eu fiz com o hexágono, e fiz um extrude ali para criar essa forma. Bem, eu não quero um negócio totalmente redondo, na verdade. Eu quero mais como se fosse um túnel. Então, em vez do círculo, eu vou cortar ele no meio e vou fazer um extrude só na metade desse círculo. E agora eu vou descer com uma parede reta de cada lado. Não funcionou porque ele está mantendo o shape original do círculo. O que eu tenho que fazer, na verdade, eu tenho que selecionar as faces e usar o Extrude. O Extrude ele vai criar novas faces que vão nascer na mesma orientação da face original. Isso aí. Agora eu tenho um túnel nesse shape que eu acabei de criar. Agora, a ideia é pegar esse túnel e multiplicar ele por todos os hexágonos, de modo que quando eu imprimir isso aí e montar como se fosse um quebra-cabeça, eu vou ter o caminho do LED já pré-definido. E é só passar o LED dentro e vai estar pronto. Bem, pelo menos eu espero que esteja pronto. Importante é a face de baixo dessa forma geométrica, ela tem que estar dentro do hexágono. Então eu tenho que posicionar ela em todos os eixos no local certo. E aí eu rodo para já estar na direção que a fibra ótica vai ter que passar. Acho que é isso aí. Vamos colocar mais uma do outro lado para ficar mais firme. Sim. Bem, agora eu tenho que multiplicar isso aí por todo o trajeto, então eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem como é que isso aí vai ser. Você vê que dependendo do lugar, ele era meio grande demais até para encaixar. Então depende do lugar e da orientação da fibra ótica. Então eu tive que dar um scale, tive que mudar um pouco o tamanho dele, dar uma amassada para ele encaixar. Espero que não fique muito fino, porque também se ficar muito fino ele vai começar a arrebentar fácil quando eu estiver passando a fibra ótica dentro.
que esse é o último. Ufa, isso foi uma trabalheira. Agora a ideia é, a gente vai selecionar o hexágono e os respectivos túneis, passarelas, sei lá, para mandar para impressão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar um por um e vou dar o nome por linhas. Por linhas, sim, vou chamar de A01, A02 e vou indo linha por linha e depois eu vou imprimir isso um por um e ir montando. Mandei para a impressora. Aqui eu tô com a imagem acelerada. Cada um desses demora mais ou menos 10 minutos para imprimir na minha impressora. E eu tô usando esse filamento Black Mate. Eu gostei até dele. É sem brilho e a parede que eu vou colocar é um pouco mais escura. Então, essa é a ideia. Bem, outra coisa que eu vou precisar aqui, para isso funcionar, eu preciso colocar o LED que eu comprei, que nesse caso eu quero 2 LEDs. E eu preciso colocar também um liga-desliga e uma entrada de energia. Ou seja, eu preciso de uma caixinha para colocar todos os componentes. E como eu estou trabalhando com os hexágonos, eu vou usar a forma hexagonal de modo que eu consiga encaixar essa caixinha na parte de baixo do cérebro. O lugar onde eu quero colocar a caixa, acho que só tem 2 conectores, então eu posso remover todos os outros conectores e deixar só esses 2 aí que vão segurar a caixa na estrutura do LED. Eu dou uma certa altura nela, acho que isso é suficiente. E agora eu vou criar aqui uma referência para os LEDs que eu vou usar no projeto. Cada cilindro tem esse tamanho, então eu já vou posicionar ele na posição que eu vou querer que isso fique fixo na caixa. Bem, com isso eu crio um hexágono, movo para baixo e vai ser o fundo da caixa que eu posso usar um boolean para somar. E essa vai ser a fibra ótica, ela vai chegar por esse caminho. Então eu já posso inclusive furar a caixa com o boolean. Vamos ver uma posição boa para isso, tá? Sim, tá o furo ali. Do jeito que eu vou posicionar esses cilindros, eu acho que a melhor coisa é criar uma caixa aqui, porque vai ficar no fundo, e eu vou cavar o cilindro na caixa. Desse modo eu vou ter como se fosse um berço, aonde o cilindro vai estar apoiado. E eu posso fazer um berço desse tanto na parte de baixo, quanto eu posso fazer na tampa em cima. Bem, falando em tampa, eu dupliquei e espelhei essa parte de baixo para cima. E eu tenho 2 botões de liga-desliga que eu já medi e vou cavar o buraco deles, onde eles vão ficar encaixados ali. Bem, essa é a caixa. E esse cilindro é para a entrada do conector de energia. Então eu vou ter uma fonte de 12 volts e eu comprei um plug fêmea que eu vou encaixar ali para ser a entrada de energia 12 volts. Para manter a caixa fechada, o sistema de fechamento da caixa, a ideia que eu tive aqui é criar alguns pininhos na parte de baixo e fazer o buraco na parte de cima, de modo que uma parte encaixe na outra. Eu dei uma afinada ali para ajudar a encaixar e vou fazer o buraco embaixo também, aonde isso vai encaixar. Vou aumentar um pouquinho, porque como eu disse antes, tudo que é perfeito, depois quando você vai imprimir em 3D, nada encaixa. Então dá uma aumentadinha, é bom. Sim. Então, de repente você está vendo como mágica que aquilo sumiu. A verdade é, eu imprimi aquele sistema e foi um fiasco. Os pininhos quebravam super fácil e foi horrível. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguns cilindros e vou fazer um furo para isso ser parafusado. Então eu desisti daquela ideia de encaixe e vou com os furos parafusados. Desse jeito eu vou ter algo um pouquinho mais profissional que não vai quebrar na primeira vez que eu tentar soltar a caixa. Muito bem, essa é a minha caixa pronta.
Você está vendo essa com a versão de parafusos, não a outra versão, ainda bem. Eu já tenho os furos. O material que eu usei é o Black Mate, PLA Black Mate, que ele não é tão brilhante, o que eu acho que fica bem bonito para esse caso. E vamos ver se encaixa aqui a caixa. Espero que sim. Vamos ver uma forcinha. Encaixou. Acho que isso funciona. Agora eu tenho que passar a fibra ótica por todos os caminhozinhos que foram impressos, claro, seguindo a ordem deles e o desenho que eu estou olhando na tela de computador agora. Uma coisa que eu percebi, isso tem que ser feito com bastante cuidado, porque esses túneis que eu imprimi, na verdade eles são finos. Eu devia ter feito isso mais grosso para ser mais resistente. Nesse processo de passar a fibra ótica, eu acho que eu quebrei uns 4 deles. Então eu não sei se eu que sou muito desastrado ou se ficou muito fino, mas num projeto futuro eu faria isso mais grosso. Bem, isso aqui é um pouco tedioso, então de novo eu vou acelerar o vídeo e aí você pode ter uma ideia do processo de passar a fibra ótica aí dentro, que não é nenhum mistério na verdade, é só trabalhoso. Você pode estar notando que sobrou um bom pedaço ainda de fibra ótica na caixa, que inclusive está indo lá para dentro, deve ter uns 30 ou 40 centímetros ali. Isso na verdade provou de ser uma ideia ruim. Por quê? Porque no final a minha fibra ótica não chegou onde deveria. Você lembra que eu medi exatamente 5 metros? Então, aí eu tive que ficar puxando todo o fio de volta para conseguir mais fio para terminar o desenho. A parte boa é, o projeto que eu fiz com os 5 metros deu, mas eu tive que voltar tudo para passar mais. Ó, tá vendo? Eu tô puxando mais, passando. Isso com a imagem acelerada, ou seja, é um processo chato, eu diria. Bem, agora que eu passei tudo, vamos dar uma olhada como ficou. Shiny. Bem legal mesmo. E dá pra ver que depois de uma certa distância ele começa a perder força ali. Por isso que eu resolvi usar 2 LEDs. Bem, agora que a gente tem a fibra ótica já no lugar certo, na estrutura certa, vamos trabalhar na parte elétrica. A parte elétrica aqui é bem simples. Eu tenho 2 LEDs, eles são LEDs 12 volts, então eu preciso que entre 12 volts nesse caso. Eu resolvi colocar uma chave liga-desliga e resolvi colocar uma entrada de energia à parte. Então esse que você está vendo aqui agora é o plug de energia. Você precisa ver qual que é a parte negativa, qual que é a parte positiva. Por padrão, a parte negativa é a parte de fora e a parte positiva, o sinalzinho de mais, é a parte de dentro. Isso geralmente tem até o desenho na sua fonte de energia, então sempre é bom verificar. Eu estou usando também, por padrão aqui, que essa é a norma, o cabo preto para ser o negativo, ou terra, e o cabo vermelho para ser o positivo. Então primeiro eu descasquei o cabo, eu coloco ele mais ou menos ali na posição e eu vou soldar os conectores. Sempre quando você vai soldar, é importante você aquecer o cabo e o conector. Aí você põe a solda e a solda tem que fluir para o cabo e para o conector. Dessa maneira você vai ter uma solda que é uma solda bem feita. Tem gente que às vezes quando vai soldar eles pingam a solda em cima e faz o que chama de solda fria. E isso solta muito facilmente. Então você tem que aquecer os componentes para colocar a solda e a solda fluir para os componentes. Agora que eu tenho isso soldado, eu posso prender o conector na caixinha.
Muito bem, isso aí parece bom. O que mais que nós temos? Bem, nós temos o LED que vai ficar encaixado aqui. Mas não vou fazer isso agora. O que eu acho que eu posso fazer agora é ver os conectores liga-desliga. Nesse caso, eu peguei um conector liga-desliga, porque ele tem uma luzinha nele. Isso significa que ele precisa de uma entrada de energia. Então eu vou ter que entrar com o terra, que é o cabo preto, vou ter que entrar com o positivo, que é o cabo vermelho, e vou ter que sair para o LED de lá. Vamos fazer um teste aqui para ver onde vai. Eu vi no diagrama quando eu comprei que esse de baixo era o terra, o do meio você liga o positivo, e o de cima, que eu não estou ligando nada agora, é onde eu vou mandar para o LED. Então você vê que está ligada a luz, apagada. Ligada, apagada, sim. Essa vai ser a conexão que eu vou fazer. Bem, como ele vai ficar nessa caixa de cima e eu primeiro preciso encaixar ele para depois fazer a solda, eu já vou ver a posição exata que eu quero que ele fique encaixado, porque eu tenho que fazer uma forcinha para ele entrar. E eu não quero tirar ele de novo, porque como essa caixa eu imprimi em PLA, e se eu tentar tirar, pode acabar marcando, arrebentando, porque ela está com só 1 milímetro de espessura nesse pedaço ali do conector, eu preferiria não ficar tirando e colocando ele. Sim, funcionou. Vamos por o outro. Sim, perfeito. Agora, vamos ver se fecha, se não vai bater em nada lá dentro. Sim, sem problemas. Vamos fazer um pouco de solda agora. A gente viu que o de baixo é o negativo e o do meio é o positivo. O que eu posso fazer? Eu já vou emendar esses dois e depois eu puxo direto a energia para um só. Bem, agora que eu já conectei os dois polos positivos e os dois negativos, eu vou pegar o positivo da fonte, que está no meu conector,
e já vou soldar junto. Então, dessa maneira, eu consigo conectar o positivo nas duas chaves liga-desliga ao mesmo tempo. É um buraco bem pequeno ali, vamos ver se eu acerto. Sim, agora foi. Então aqui é só dar uma dobradinha para não sair do lugar. E já arranquei um do lugar ali, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa com o negativo. A bem da verdade, o que eu deveria ter feito, na ponta de cada um desses fios, eu poderia ter posto um pinguinho de solda. Assim ele não ia ficar abrindo quando passasse por esses buraquinhos pequenos. Mas, como eu já fiz isso, vamos continuar. Deixa aquecer bem os cabos. Eu estava esperando a solda fluir para todas as partes de metal. Vamos tentar ver se eu pego isso na câmera agora. Eu aqueço e aí ela acaba fluindo para tudo de metal. Quando ela fez isso, eu sei que está bem conectado. Vamos colocar um pouquinho mais. Nem precisaria, mas é por garantia. Bem, então eu tenho a energia nessa chave ligada e agora eu tenho que soldar os cabos do outro interruptor, que eu arranquei um deles sem querer. Bem, sobrou uma pontinha ali para fora, só para manter tudo organizado eu vou cortar aquela pontinha. Essa também. Isso é aquilo que eu devia ter feito com a solda já na ponta dele. Tem um nome isso que eu não lembro qual que é o nome, mas é algo como preparar o cabo para já estar pronto para usar na solda. E ficou um pouco grosso. Vamos cortar essa ponta, essa bolinha que tem na ponta. Ok, estão firmes. Esse cabo preto ficou um pouco perto do lugar do parafuso. Então eu vou dar uma entortadinha nele ali. Acho que isso vai dar. Muito bem. Essa parte está pronta, agora só falta soltar os LEDs. Bem, ele veio com um cabo bem longo e eu quero manter esse cabo porque eu não sei se eu vou usar esse LED em outros projetos futuros. Inclusive ele tem um conector ali no meio desse cabo que eu quero talvez aproveitar para outros projetos futuros. Então vamos, o preto com o preto, que são os dois cabos negativos, eu emendo os dois do LED e ponho num polo negativo qualquer da chave. E o positivo vai um para cada chave. Então um vermelho vai para uma chave, o outro vermelho vai para outra chave. O que eu tenho que tomar cuidado nesse caso, como eu tenho um LED azul e um LED vermelho, e uma chave com a luz azul e uma chave com a luz vermelha, eu tenho que tomar cuidado para soldar o LED certo no interruptor certo. Ok. Parece que está tudo certo, vamos fazer um teste.
Negativo no negativo. Positivo no positivo. Minha cabeça na frente da câmera. Eu provavelmente deveria ter posto a câmera mais pro lado, eu imagino, né? Bem, eu faço isso no próximo vídeo. Funciona. Azul ligou azul. Vermelho ligou vermelho. Sim, inclusive mostra a potência do LED ali. Dá pra ver que quando um LED está ligado, eu tenho 1 watt. E quando os dois LEDs estão ligados, eu tenho 2 watts. 1.98 ali, ó. Ali. Tá vendo? 2 com os dois ligados. Desligo 1. 0.9. Sim. Isso é bom porque eu já sei qual fonte eu vou ter que usar aqui. Tem que ser uma fonte de pelo menos 2 watts. Agora é só arrumar todos os cabos dentro e pronto. Não é muito fácil arrumar todos os cabos dentro dessa caixa pequena que eu fiz. Talvez não tenha sido uma boa ideia tentar reaproveitar os cabos, mas eu vou prender eles com uma fitinha, vamos ver se vai. Ai, droga. Não. Quer saber? Eu vou imprimir uma caixa nova porque não está cabendo os cabos ali dentro. Então, em vez de ter essa caixa em cima e embaixo, porque cada vez que eu mexo nas caixas, os LEDs saem do lugar. O que eu quero fazer aqui é algo que eu possa prender os LEDs, como se fosse uma gaveta que ele encaixe dentro. Então, se eu tiver alguma coisa assim, né, talvez isso não seja uma boa ideia, porque aquela parte de metal é um dissipador de calor. E se eu fizer isso, eu vou estar prendendo ele aí dentro. Fora que eu tenho que abrir atrás para ele poder encaixar lá dentro. Mas não tem muito lugar para o calor dissipar. Não, acho que isso não é uma ideia muito boa. O que eu poderia fazer? Em vez disso cancela isso tudo, eu divido as faces que eu quero com Ctrl R, então eu vou criar essa linha e vou fazer as divisões que eu preciso. Uma aqui, Ctrl R e Tab para mudar o sentido dela. De novo, vou fazer mais um, que eu acho que 2 é melhor para esse caso. Ctrl R para criar a linha. Ok, agora eu seleciono o que eu quero e levanto de modo a ter, sim, um caminho para onde meu LED pode ficar encaixado e ele não vai sair do lugar quando eu abrir a tampa, porque o fio estava puxando ele para fora da posição dele. Também não preciso que seja tão alto. Eu tenho mais espaço para os fios se eu abaixar um pouquinho isso. E vou fazer a mesma coisa com a outra caixa. Ctrl R para dividir a face e o Tab para mudar o sentido. Agora, olhando bem de lado, uma parte encaixa na outra e está passando um pouquinho a altura. Então eu tenho que descer um pouquinho esses meus pilares, eu diria. Então vou descer de modo que encaixe na tampa. Eu só vou imprimir essa parte de baixo, eu não quero imprimir uma tampa nova. Porque a tampa nova estão as chaves liga-desliga, e se eu quiser refazer isso, eu vou ter que refazer todas as minhas soldas. Bem, daí eu mando para o Cura, e do Cura eu mando para a impressora. Ah, eu tava com TPU, que é outro filamento, então eu mudei de volta para PLA. Sim, tudo certo. Vamos dar o slice. É
É isso aí mesmo. 1h e 40 minutos. Bem, dá para esperar. Vamos mandar para impressão. Ok? Essa é a minha caixa nova. A vantagem de eu ter trocado só a parte de baixo, que é a única coisa que eu tenho que fazer aqui, é trocar o plug de alimentação. Então agora que eu tenho a parte de baixo feita, vamos ver. Isso encaixa. Bem melhor. Eu também arranquei aquela parte superior que estava encaixando nos LEDs, na tampa de cima, porque eu não vou precisar dela. E a bem da verdade, eu acabei cortando os cabos, porque aqueles cabos estavam muito longos e me dando muito trabalho. Você vê, agora em 30 segundos, encaixou dentro, põe na posição, sim, é só parafusar. Antes de parafusar, vamos ver como isso funciona. Encaixe os LEDs para dentro. O LED vem com uma chavinha que eu tenho que apertar para manter a fibra ótica presa. Aqui tomar cuidado para não fazer muita força, porque o parafuso que vem com ela é um parafuso de plástico. Então não é para fazer força ali mesmo. De novo, eu com meu braço na frente da câmera. Bem, desculpa por isso, vou tentar lembrar disso no próximo vídeo. Mas dá pra ver um pouco ali, não dá? Tá firme, está instalado. Agora é só fechar e ver como ficou. Nice. Vermelho e o azul. Eu gostei disso. E dá pra ver que as cores misturam, inclusive nas voltas. Ali você consegue ver bem as cores misturando. Agora eu preciso de uma maneira de pôr isso na parede e eu não queria furar a parede. Então eu pensei em fazer uns suportes de modo que os hexágonos possam encaixar nesse suporte e esse suporte eu posso prender na parede com um adesivo. Assim eu evito de fazer furos. Então, de novo, deixo um pouquinho menor do que o tamanho real e esse suporte, que foi bem fácil e rápido de fazer, eu posso prender na parede. Para isso não ficar caindo muito facilmente, eu acho que eu posso engrossar um pouco a borda dele. Então eu seleciono esses edges e uso o tube para criar um tubo em cada edge. E depois só para cosmético ali eu vou alinhar as faces. Ok, agora que eu tenho isso, mando para a impressora e imprimo alguns desses para prender na parede. Eu faço um monte de impressões aqui e eu gosto sempre de verificar todas as configurações para ter certeza que os parâmetros desse filamento são os parâmetros que estão na impressora, porque dependendo do filamento isso pode variar bastante. Bem, parece que está tudo certo. Sim, é isso aí mesmo. Vamos mandar para a impressora. Tcharam! Bem, agora que eu tenho os suportes prontos, vamos ver se ele encaixa. Não, deixa eu virar ele. Um pouquinho de força. Sim, encaixou. Encaixou, sim, e parece firme. Bem, agora para prender isso na parede eu vou usar essa fita dupla face. Só cortar um pedacinho e prender nos suportes. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Antes de terminar, eu tenho duas mensagens importantes para passar para vocês. A primeira, e provavelmente mais importante, é: por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se subscrever no meu canal. A segunda é: se vocês quiserem mais informações sobre quais recursos eu utilizei para fazer esse tutorial, eu tenho tudo isso na parte de informações aqui embaixo.
Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.